Olá, professores, como vocês estão? Nesta ATPC de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre metodologia. É um ATPC diferenciado. Para o pessoal, para os professores que conhecem, aqui eu faço parte da equipe de Ciências Humanas e normalmente eu converso com os professores da área de Ciências Humanas. Como esta ATPC a gente vai olhar metodologia, então a gente vai ter um ATPC diferenciado e eu vou ter a oportunidade de conversar com professores de outras áreas também. E para me auxiliar nesta ATPC, eu trouxe aqui o Luiz, e ele é o meu colega aqui de filosofia, da área de ciências humanas, para a gente conversar. Queria que ele se apresentasse. Salve, salve a todas e todos. Eu sou o Luiz, professor de filosofia, hoje formador da EFAP. Estou aqui com Isis para ministrar essa aula de hoje. Hoje, como eu conversei com vocês, a gente vai começar com a ATPC, conversando com professores de ciências humanas, mas a gente também vai ter uma conversa com os professores da rede no geral. Porque a ideia da ATPC é focar em metodologia. E a gente trouxe uma metodologia que está sendo muito debatida ultimamente, principalmente com os avanços da tecnologia, com os avanços de acesso, que é exatamente ensino híbrido. Meu nome é Isis, formadora da EFAP, e a gente vai conversar um pouquinho nessa ATPC de hoje. Eu vou colocar aqui no primeiro slide para a gente sempre lembrar de trazer o quê? O diário de bordo. E o que a gente chama de diário de bordo? Diário de bordo é o que vocês usam para anotar, para acompanhar as ATPCs aqui da EFAP. Então tem professor que usa caderno, professora que usa o celular, tem alguns professores que têm o tablet, notebook, enfim. Então, é o que vocês costumam utilizar na escola de vocês para anotar as coisas importantes, a ATPC, principalmente para orientar a formação de vocês, a formação continuada de vocês, tá? Então, peguem o diário de bordo e a gente vai começar o diálogo, tá? Vou colocar o primeiro slide na tela para a gente conversar um pouquinho sobre competências docentes. Então, a gente separou duas competências, e isso está ali na legislação, que vocês vão ter acesso, né, com o PPT, os slides. Então, a gente separou duas competências docentes. A competência 2, que é pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. E a gente separou também a competência 6, que é valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Por que é importante, e a gente está comum na EFAP, nas ATPCs, a gente trazer as competências docentes? E por que hoje a ATPC não vai ser específico para a área de ciências humanas? Porque na competência docente, como vocês bem perceberam que a gente ressaltou, é importante a gente continuar se formando, formação continuada. E para isso, a gente precisa entender um pouco de metodologia. A metodologia, ela não é específica, claro, a gente tem alguns métodos específicos de cada área, mas algumas metodologias, elas funcionam para qualquer área, para qualquer componente curricular. Então, essa é a importância. Eu queria que o Luiz colocasse um pouquinho dessa importância. Ele acaba de sair de sala de aula, né, Luiz, faz pouco tempo. E aí falar um pouquinho. A gente está sempre trazendo as competências docentes para conversar sobre essa formação continuada e esse aprender em serviço. Isso. É até interessante, né, você me dar a deixa, porque há pouco tempo estava na sala e a gente percebe o quanto isso transforma as aulas dentro da dinâmica que o estudante está mais apreensivo, inclusive, para que se quebre esses paradigmas, né, de uma aula tradicional. E no primeiro momento, é óbvio que o professor, o formador,
no caso da escola, ele não está apropriado de todas essas metodologias, né? É um processo que ele começa agora e ele vai se desenvolvendo dentro dessas formações continuadas. E o interessante é que ele pode ser aplicado, todas essas metodologias podem ser aplicadas independente do conteúdo, independente do componente curricular. Exatamente. E o que é interessante nas ATPCs, tanto nas escolas de vocês, quanto as ATPCs que são promovidas pela EFAP, é a gente ter um foco nessas metodologias. Porque vocês, como professores formados, a gente tem uma experiência aí profissional, uma experiência acadêmica no nosso componente. A metodologia, ela amplia esse repertório. Então, isso que é bacana. E aí eu vou colocar um pouquinho mais na tela, que é exatamente da competência geral do currículo. Porque, claro, cada metodologia ela vai trazendo uma conversa com o currículo. E como o currículo do Estado de São Paulo ele tem um olhar da educação integral, do ensino integral, a gente traz aqui a competência 2, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então a gente trouxe aí as competências docentes, que tem um foco na formação continuada e também traz essa questão da curiosidade, de você conseguir ir aprimorando e ampliando o repertório. E a gente está conversando com a competência geral do currículo. E eu trouxe aqui a competência 2 exatamente porque ela não está específica da área de ciências humanas e ela vai fazer esse diálogo com a metodologia de hoje. E aí eu vou soltar uma perguntinha e deixar um minutinho para vocês conversarem no chat sobre isso. O tema do ATPC de hoje, né, dessa ATPC, é ensino híbrido. E eu queria que vocês colocassem um pouquinho a contribuição de vocês no chat, para a gente ver como que está essa conversa do ensino híbrido nas escolas. Eu dei uma gaguejada aqui, desculpa, gente. Tá tudo certo. E aí eu vou deixar um minutinho, 2 minutinhos, né, Luiz? Isso, acho que dá. é Para vocês partilharem com a gente o que vocês entendem com o ensino híbrido. Eu sei que tem professores que já têm essa prática. Já acompanhei algumas professoras também, já tive a oportunidade de acompanhar as aulas de algumas professoras, enfim. E eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho dessa contribuição. Então a gente vai deixar de 1 minutinho a 2 minutinhos, vai olhar as contribuições do chat, vai começar o nosso diálogo metodológico focando no ensino híbrido, tá certo? A gente já volta. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies.
4, 3, 2. A gente já voltou e já tem algumas contribuições, né, Luiz, de Isso. professores. Você quer ressaltar alguma que você percebeu aqui que te chamou a atenção? A gente percebe, né, que os professores, na grande maioria da participação, já começam a inserir o ensino híbrido nas suas aulas. E alguns exemplos, sala de aula invertida, por exemplo. E tem alguns comentários dizendo da dificuldade de se implementar essas aulas dentro da estrutura ou da dinâmica. É sempre legal a gente deixar claro que é uma sugestão, né? Aquilo que a gente se propõe aqui é sugerir de que forma essa aula, de que forma esse novo modelo de se aprender, ele pode ser inserido dentro desse contexto, dentro dessa realidade que a escola se encontra. Levando em consideração a faixa etária, levando em consideração os recursos que essa escola possa oferecer, aí sim a gente entra na habilidade novamente, fazendo com que esse professor tenha essa condução, né? Seja esse curador desse conhecimento, levando dentro, novamente falando, da realidade do estudante, da realidade da escola, essa inovação, esse novo modelo de se aprender. É claro, né, que aí, como estamos dentro de uma transformação de um modelo tradicional para um modelo que agora utiliza do aluno como protagonista, é necessário se apropriar, é necessário se sentir à vontade, seguro, para aí sim surtir algum efeito, algum resultado positivo. Obrigada, Luiz. Eu também li algumas coisas, algumas conversas, né, com os professores. Tem alguns falando que é complicado o ensino híbrido. E como a TPC, a gente está olhando o método, no ensino híbrido a gente vai trazer as duas formas. A que usa a internet, e aí a gente vai conversar um pouquinho, porque há escolas que têm essa estrutura, que têm uma estrutura mais adequada, e há escolas que a estrutura não está tão adequada. Então a gente vai usar alguns métodos dentro do ensino híbrido para quando essa estrutura não tem a internet, computadores, enfim, de forma tão ideal, tá certo? Aqui quando a gente prepara a TPC, a gente tenta sempre trazer a diversidade, mas somos professores e a gente precisa ter essa formação continuada e precisa ter acesso a essas metodologias. Então a gente vai sempre trazendo metodologias que estão sendo muito discutidas, que estão aplicadas e vamos adequando aos diversos contextos, tá? E aí, para continuar essa conversa sobre ensino híbrido e para a gente fazer esse link, tanto quando ele estiver plugado, que é um termo que se usa, né? Sim. Plugado, quanto quando ele estiver desplugado, a gente vai trazer o quadro de habilidades. Então, vou deixar na tela o quadro de habilidade aqui. Esse recorte é da página 34 do currículo. E aí, o que acontece? E, claro, é um recorte de habilidade do ensino médio. Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, ele tem essa leitura. Quando a gente olha o nosso currículo, que tem o foco em habilidades e objetos de conhecimentos, mas a gente tem que desenvolver habilidades, a gente precisa trazer alguns recursos para auxiliar esse desenvolvimento da habilidade. Então, por que é importante aqui? Neste caso, é uma habilidade do ensino médio, então tem EM, né, para iniciar. Tem um número, que é em qual posição ela está, LGG, que é linguagens, que é exatamente a área que ela está, né, de linguagens, e o 103, que é outro número para colocar a posição. Então, se vocês pegarem ensino médio, ensino fundamental, a gente tem essa disposição aqui, tá? E no caso, a gente fez um recorte do currículo e ele traz a área de linguagens aqui e como que ela pode estar bem descrita. E aí, quando você pega no currículo, você tem a descrição da habilidade. Por que eu estou trazendo a habilidade? Porque quando a gente trabalha a metodologia, a gente vai trabalhar o quê? As habilidades, o desenvolvimento de habilidades. E a gente sabe que a habilidade, ela sempre está indicado com um verbo. Então, identificar é uma habilidade. Ela não necessariamente, ela precisa estar só num componente curricular. Então, identificar, ela não precisa estar presa em história, por exemplo.
ela pode aparecer e ela vai aparecer nos diversos componentes curriculares e na dimensão da área. Então, identificar é uma habilidade. Aí você tem depois o complemento dessa habilidade, que é o objeto de conhecimento. Então, no caso de história, é identificar um contexto específico. Então, posso trazer a Revolução Industrial e trazer um recorte menor, na Inglaterra. Então, a gente vai olhando sempre a habilidade e o nosso objeto específico de conhecimento. Se vocês conversarem um pouco com os professores e olharem as habilidades, habilidades que sempre aparecem: identificar, analisar, resolver, contextualizar, são exemplos de habilidades menos complexas, mais complexas, que os estudantes vão aprendendo. E a gente precisa olhar sempre o nosso componente por meio dessa habilidade. Então, as atividades que a gente vai desenvolver, elas vão trazer nas perguntas, na forma como você monta essa atividade, essa habilidade em foco, tá? E é importante também, principalmente quando a gente fala de atividades com ensino híbrido, que traz muitas vezes interações no grupo, a gente trazer as competências socioemocionais. Eu coloquei algumas aqui no slide para a gente usar de exemplo como que a gente vai montando uma atividade que tem como base ensino híbrido. Então, no slide eu coloquei 4 competências de foco: organização, curiosidade para aprender, assertividade e autoconfiança. Por que a gente selecionou essas 4 competências? Porque quando a gente olha a atividade em grupo, você precisa ter os estudantes minimamente organizados e eles precisam ter essa dinâmica de organização no grupo. Curiosidade para aprender, porque vai tanto o objeto de conhecimento ali, que é colocado pelo professor, quanto a habilidade, o estudante precisa desenvolver. Assertividade, por quê? Ele tem que ter um foco ali, precisa ser assertivo na hora de colocar as contribuições dele no grupo e ter uma autoconfiança, porque muitas vezes a socialização ela é para a sala toda. Então eu trouxe essas 4 competências socioemocionais para a gente conversar. Então a gente tem o quê? A habilidade para montar uma atividade de ensino híbrido, competências socioemocionais e nosso conhecimento. Como professores, a gente tem todo esse conhecimento. Só uma observação, Isis. Claro. Dentro das competências socioemocionais, elas estão completamente relacionadas a qualquer outro complemento, qualquer outra competência que o estudante vai desenvolver. Há estudos, inclusive, que priorizam, a priori, essas competências socioemocionais para que depois o aprendizado venha sendo construído, venha sendo adquirido, né, no processo de formação. Porque essa questão da autoconfiança ou essa curiosidade para aprender, ela vai ser despertada antes mesmo do conteúdo em si ser inserido dentro das aulas. E tem essa questão, o projeto de vida nesse sentido, o componente projeto de vida, ele faz isso intencionalmente. O que significa? Ele desenvolve, então dentro das aulas de projeto de vida, o estudante está aprendendo a desenvolver essas competências. E aí a gente, professor de outros componentes, a gente pode aproveitar essas atividades do grupo e perceber isso. Então, quando você monta grupos de estudantes, você percebe o estudante que é mais líder, o estudante que tem desenvoltura para apresentar numa socialização ali na frente da sala de aula, o estudante que tem um foco, uma organização que ele consegue sistematizar o que os outros estudantes trazem, consegue organizar a fala desses estudantes. Então, são formas de aprendizado que muitas vezes a gente acaba, na dinâmica de uma escola, no contexto da escola, a gente acaba não percebendo. Então, atividades em grupos, metodologias que fazem interação entre os estudantes e que trazem esse protagonismo, ou seja, que o estudante ele vem trabalhar e traz um produto para a gente de aprendizagem, ele traz também essas competências, fica mais evidente. Então, se a gente consegue acompanhar esse grupo, fica mais evidente. E concordo com algumas posições aqui. Muitas vezes, os estudantes eles estão tão habituados ao professor ficar ali na frente, utilizar o recurso da voz
professor que tem oportunidade, um slide, a lousa, enfim, ele conduzir inteiramente a partir da figura dele, que quando você muda um pouco a dinâmica, traz uma atividade em grupo, uma metodologia diferenciada, a gente sente um pouco de dificuldade de organizar esses grupos de estudantes, né? Sim, a princípio tem essa dificuldade, até porque é uma prática que não é habitual, não era habitual há tempos atrás, mas a partir do momento que eles se apropriam, que eles entendem a dinâmica da aula e eles percebem que são os protagonistas ali no desenvolvimento do conhecimento, o professor está ali como um mediador, como um curador das informações que irão chegar. Esses alunos, né, como eu disse, se apropriando, a tendência é que isso renda muito mais. Né? O estudante ele está ali ávido, desesperado, pronto para receber algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento, independente da faixa etária. Quando a gente consegue transpor essa ansiedade do primeiro momento, dessa transformação, dessa mudança, né, dos lugares de conforto, ele consegue aí tomar conta, de fato, do seu autoconhecimento, do seu processo de aprendizagem. E algumas situações que a gente vê em sala de aula, elas auxiliam isso. Qual que é a situação? Se o professor já conhece mais a turma, então tem professores que estão numa situação de que já o ano anterior já tiveram contato com essa turma, então o estudante já conhece a dinâmica desse professor, a confiança em trabalhar com a metodologia, então, e o diálogo, muitas vezes a abertura do diálogo, né? É importante por que a gente está ressaltando esses pontos? Porque agora a gente vai entrar um pouco na questão de como é construído o ensino híbrido e o que a gente pode aproveitar de forma plugada, ou seja, na íntegra, né, toda a metodologia, e o que a gente pode aproveitar de forma desplugada, o ensino híbrido. Quais métodos a gente pode usar dentro de sala de aula que favorece a aprendizagem e essa construção de forma mais autônoma do estudante. Porque essa intenção é você sair um pouco dessa apresentação do professor apresentando os objetos de conhecimento, apresentando os contextos, explicando como se resolve alguns problemas e fazer com que o estudante faça isso num grupo entre pares, né, no grupo de estudante, e você vai mediando esse processo, tanto de ensino quanto da aprendizagem desse estudante. Então, coloquei aqui no slide, a gente colocou uma síntese, tá, do ensino híbrido. Então, o ensino híbrido, ele vem do inglês, né? Blended Learning. Learning. Isso. Às vezes eu gaguejo um pouco no inglês, pessoal. Que aqui no Brasil a gente chama de ensino híbrido. E o que ele tem de foco? Ele é uma metodologia ativa. Então, o ensino híbrido, ele faz parte do contexto das metodologias ativas. A última TPC a gente trouxe para vocês a metodologia ativa de Word Café. E agora a gente está olhando o ensino híbrido. Então, ele é uma metodologia ativa, ele prevê personalização. Por quê? Quando você chega no amadurecimento dessa metodologia, você consegue trazer diversas atividades, né, e vai personalizando de acordo com o que você quer que esse aluno aprenda, de acordo com a maturidade desse estudante. Você vai aumentando o nível de complexidade, você vai deixando perguntas mais assertivas de acordo com aquela turma, aqueles grupos de estudantes, tá? E a gente pode olhar tanto de forma plugada, ou seja, utilizando a internet como recurso, internet logada nos diversos sites, enfim, como de forma desplugada, ou seja, utilizando recursos tecnológicos sem necessariamente estar online, tá certo? Só uma observação. Então, se ela permite a personalização e ela permite ser plugada ou desplugada, ela então está inserida dentro de todos os contextos, né? Basta que a gente consiga observar esses contextos que estamos ali trabalhando, quais os recursos, qual a demanda que nós temos dentro da aplicação dessas aulas, e aí personalizar de acordo com a realidade de estudantes e professores, de acordo com o recurso tecnológico ou não, já que é permitido se fazer utilizar da metodologia ativa de forma plugada ou desplugada, trazendo para a realidade, né? É sempre bom deixar ressaltado que, como sugestão, é necessário que se observe a realidade que está inserida. Exatamente. E aí, por que a gente está trazendo?
não tem como a gente olhar o ensino híbrido apenas online. Claro, ele traz uma necessidade, né, de você ter um ambiente de aprendizagem online, enfim. Se você pega o contexto metodológico na íntegra e todas as nuances desse contexto, você vai ter recursos que tem essa necessidade de utilizar um ambiente virtual de aprendizagem. Mas a gente está adequando ao contexto menor, à escola. A gente está adequando à diversidade que a nossa rede tem. Então, a gente vai olhar também o que o ensino híbrido traz, né, para ser uma metodologia ativa. E o que a gente, como professor, pode utilizar no nosso contexto. Se a gente não tem acesso a uma internet, que tipo de recurso tecnológico a gente pode usar? Lembrando que a tecnologia, ela tem uma ampla visão e tem recursos digitais que a gente consegue utilizar, tá? Principalmente quando a gente olha o centro de mídias, que os dados são patrocinados, que os estudantes têm acesso à classe do centro de mídias, que a gente pode deixar ali um objeto digital para que o estudante olhe, a gente pode montar estações nesse sentido. E aí eu vou trazer afinar um pouquinho mais a metodologia, lembrando que a gente contextualizou esse método, tá, pessoal? No último slide tem a bibliografia, e se o professor tiver interesse em aprofundar do que é o ensino híbrido e como você consegue trazer em prática docente, vai estar escrito a bibliografia para vocês conseguirem aprofundar um pouco mais nessa metodologia, tá? Então vou deixar o slide aqui na tela e a gente vai olhar para dois contextos. Então eu estou fazendo um recorte metodológico aqui. Eu trouxe o quê? O ensino híbrido, e aí eu vou fazer um recorte. A gente vai olhar rotação por estação, e a gente vai olhar na próxima TPC, sala de aula invertida. Então é um recorte metodológico que a gente está fazendo aqui. O ensino híbrido, ele é mais complexo, tem outras formas de olhar e outros recortes. Uma abrangência maior. Exatamente. Inclusive. E aí, para a TPC, para o tempo que a gente tem, exatamente para o contexto, né, Luiz, a gente achou importante esses recortes aqui. Estação por rotação, né, rotação por estação. Isso. E na próxima, sala de aula invertida. Exatamente. E aí a gente vai trazer um pouquinho isso. Então, o que é rotação por estação? A rotação por estações tem como objetivo construir atividade que visam a aprendizagem de forma a promover o protagonismo e a autonomia dos estudantes. Cada uma das estações deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema, e uma delas deve incluir tecnologia digital. A ideia é que o grupo de estudantes rotacione por essas estações. Então, eu vou pedir para colocar aqui na tela, desculpa, para a gente conversar um pouquinho. Então, pode colocar a câmera para a gente e a gente vai conversar um pouquinho sobre rotação por estação. Então, o que é importante aqui? O objetivo da rotação por estação é você ampliar a aprendizagem sobre o mesmo tema. Então, eu vou trazer uma experiência. Eu tenho um tema, por exemplo, educação ambiental. Esse tema dá para um tema bem abrangente mesmo. O que a gente faz como curador, vou usar suas palavras, Luiz? Claro. Como curadora, a gente vai estabelecer um recorte da educação ambiental. E aí, esse recorte, a gente vai montar uma atividade. Por quê? A ideia do ensino híbrido e da rotação por estação não é você chegar na frente e explicar o conteúdo da sua aula, os objetos de conhecimento, a habilidade. É fazer com que o estudante, a partir da atividade, aprenda sobre esse tema. E aí, o mesmo tema de educação ambiental, a cada estação, você coloca um olhar dentro desse tema de educação ambiental. Então, se eu pegar educação ambiental, trazer para um olhar mais urbano, então as consequências do lixo na cidade. Então, eu vou preparar uma atividade numa primeira estação, na qual vai olhar a chuva e o lixo. A outra, a ausência de lixeiras ao longo das avenidas, dos centros da cidade. A terceira estação, a cultura de colocar ou não coisas no lixo, de se jogar na rua. A quarta estação, o problema de você não ter uma equipe de limpeza
que a prefeitura consiga fazer essa manutenção de forma mais eficaz. Então eu estou definindo 4 estações sobre o mesmo tema, mas com olhares diferentes, tá certo? Isso é importante. Para quê? Para que o estudante consiga passar pelas essas 4 estações e saberem sobre esse educação ambiental, o recorte do ambiente, né, do urbano e o lixo dentro das cidades, o problema do lixo dentro das cidades. É um exemplo aqui construído só para vocês terem uma dimensão. Então, qual que é a minha função enquanto professor? Eu já fiz a curadoria, como o Luiz falou, e agora eu vou fazer a atividade. Eu vou montar a primeira questão, o que eu coloco aqui nessa estação para eles entenderem, o que eu coloco na próxima estação, como que eu vou orientar, fazer o roteiro de cada estação para eles chegarem no que eu preciso que eles aprendam, tá? E como que eu vou fazer com que todo o grupo vá participando disso. Então, isso que é interessante. Sim, e levando em conta que nós precisamos ter aí uma das estações voltadas para o uso tecnológico, independente dos recursos, pode ser um vídeo gravado no telefone mesmo, ali salvo no telefone de um estudante do grupo ou mesmo do professor, para exemplificar aquilo que aquela estação, né, quer passar como conhecimento. Pode ser algum tipo de aplicativo que faça a medição da coleta, ou que tenha informações, pode ser uma notícia de jornal, de revista, enfim, para que esse conhecimento amplo torne-se ainda repertório para esse estudante discorrer sobre o tema de uma forma mais abrangente. Tira aquela ideia de imposição de uma única verdade, de um único ponto de vista, e faz com que ele compreenda o tema de uma forma que abarque mais informações, ampliando assim o seu conhecimento. E aí nós não estamos falando de uso de internet, nós não estamos falando de uso de recursos que fujam daquela realidade das escolas mais modestas, por exemplo. Alunos sentados em grupos, rodando e absorvendo esse conhecimento. Obrigada, Luiz. Aí eu vou colocar um desenho aqui na rotação por estação. E eu vou aproveitar, claro, a fala do Luiz, que a gente está em diálogo exatamente para um ir conversando e aproveitando as falas do outro, né? Vou deixar no slide e é mais ou menos nesse sentido. Aqui a gente deixou 4 estações e cada estação ela pode ter um recurso diferente. Sim. E como o Luiz falou, pode ser que a sua escola não tenha computadores, internet, mas os estudantes têm acesso ao celular. Pode ser que nem todos os estudantes tenham acesso ao celular, apenas 30%, 40% da sala que você dá aula tem acesso ao celular. Então, olha só como é importante pensar nessa metodologia. Você vai dividir os grupos contando com isso também. Então, por exemplo, a primeira citação você deixa o quê? Um livro didático, com o tema, com o texto do tema. A segunda estação, você combina, né, faz a divisão do grupo e combina com os estudantes que têm celular, que há slides explicando uma outra visão sobre o mesmo tema. A terceira estação, você pode trazer um mapa, se a sua escola tem mapa, então um mapa geográfico da cidade, colocando os principais focos urbanos, então onde tem mais centro ou não. E a quarta estação, você pode trazer algum outro recurso, tá? Que pode, se a sua escola tem todas as condições plugadas, você pode trazer um aplicativo, como o Luiz colocou, ou mesmo um ambiente mesmo, trazer um Google Sala de Aula e trazer um roteiro ali para que eles tenham essa aprendizagem. O interessante é que cada estação olhe o tema de forma diferente e um viés desse tema diferente. Porque aí o estudante vai conseguir, ao rodar, né, rotacionar, ele ter o todo, tá certo? E é muito importante o quê? O roteiro. Tá, então eu queria que a câmera viesse aqui de novo pra gente, e isso é bem interessante, né, Sim. Luiz? Professor é de uma responsabilidade muito alta quando você faz um roteiro dessa aprendizagem para o estudante. Então, o que significa um roteiro? Às vezes a gente precisa de 4 perguntas para que o estudante consiga se orientar na leitura do texto. Então você
produza essas 4 perguntas. Você precisa que o estudante saiba o que vai fazer. Então, você produz o quê? Primeiro, vocês vão se dividir em grupo. Cada grupo vai fazer um passo a passo do que o estudante vai fazer naquela aula. E as questões disparadoras, elas já vão produzir autonomia para aquele grupo desenvolva ali a atividade. A gente tem que ressaltar também que a proposta é que tenha um plano de aula, né, para a rotação acontecer em uma aula e de forma dinâmica. Olhando aqui o chat, volto a repetir, não é necessário, pelo menos a gente está exemplificando isso, que se tenha recursos tecnológicos. Quando se tem um vídeo para passar, quando se tem uma TV na sala, algo do tipo, o repertório amplia para o professor e até para o estudante, fica até mais dinâmico, mais fácil. Mas não necessariamente precisa-se ter esse recurso. A gente está trazendo um recorte do método do ensino híbrido. Aqui a gente está trazendo o que é o ensino híbrido. Vocês acabaram de ter o conceito de ensino híbrido e a gente está trazendo um recorte para que vocês adequem a realidade de vocês. Porque não dá para você achar que a realidade da sua escola é única. Então, tem escolas que têm todos os recursos, tem escola que não há recurso, inclusive, né? E aí a gente pode aproveitar. E tem essa questão da parceria. Então, muitas vezes você pode o quê? Percebeu que 30% da sua classe tem celular, divide os grupos com esses estudantes que têm celular. Passa o objeto digital, ou seja, os slides, o texto digital que você quer trabalhar, um aplicativo, para esse estudante. Então, ele vai estar o quê? Tem 8 grupos na sua sala, um estudante em cada grupo que tem acesso ao celular, ele pode orientar essa aprendizagem junto com os outros estudantes, sem precisar estar online, sem precisar de crédito, né? Então, a gente pode usar o centro de mídias. O centro de mídias não precisa de pacote de dados do estudante, já está patrocinado. Ele tem acesso, ele entra na sala dele, você enviou na sala dele o arquivo, ele consegue trazer esse arquivo e usar. Se você pega o ensino híbrido, numa condição ideal, você usa vários recursos tecnológicos. Aqui a gente está falando que o quê? Dá para usar rotação por estação e medir que tipo de recurso você tem. Se a sua escola tem recurso tecnológico, por que você não vai preparar uma atividade com recurso tecnológico? Entendeu? Então a gente está trazendo esse recorte do método para que vocês tenham, como que fala, repertório. Né? E é interessante, porque lá no meu ensino fundamental, e não faz tanto tempo assim, a professora, o professor dividia a sala em grupos. Cada grupo tinha um tema já pré-estabelecido, se fazia uma pequena explanação sobre os temas e nós partimos para a pesquisa. Já era um embrião do ensino híbrido, já era um embrião de uma rotação por estação. Ali naquele momento eu percebi a autonomia que estava sendo depositada no grupo ou na atividade mais individual e fazia com que essa pesquisa transformasse realmente o aprender. Então, nada mais é do que uma adaptação para a realidade que nós estamos. E a realidade que a gente tem é tecnológica, pessoal. A gente está numa realidade tecnológica. Então, eu sei que as escolas têm contextos diversos, mas a realidade que a gente está o tempo todo, ela é tecnológica. E eu sei também dos diversos contextos brasileiros, né, sociais, culturais, enfim. Só que a gente está numa realidade tecnológica. Por isso que é importante a gente ter o ensino híbrido como uma das bases metodológicas. Dá para fazer adaptação de acordo com o seu contexto escolar? Dá. Rotação por estação, ele tem todo um método. E lembrando, a gente tem que fazer o quê? Personalizar. A gente pode usar objetos digitais, pode usar livros, a gente pode ter formas diferentes de aprendizado nesse momento, tá? Claro que o híbrido, ele é essa forma de presencial, online, ensino remoto, assíncrono, síncrono. Quando você pega a metodologia, ela está pautada no uso da tecnologia e no uso da internet, online, tá certo? Mas a gente está fazendo esse recorte e a gente está olhando a importância da adequação para a sua realidade,
do seu contexto escolar. Uma outra, perdão, pode ir. Aí é só passar porque a gente já está chegando no fim da TPC, né, Luiz? Passar para algumas coisas que é bem importante. Para desenvolver a atividade, a gente precisa o quê? Perguntas que norteiam, ou roteiro. Você tem que planejar essa atividade. Se você está planejando uma rotação por estação, o que você tem que fazer? Primeiro, olhar os recursos. Quais recursos eu vou usar em cada estação? Segundo, quais perguntas eu vou colocar em cada estação para nortear a aprendizagem desse estudante? Terceiro, como que esse estudante ele vai trazer a síntese do que ele aprendeu? Porque cada estação ele está aprendendo, né, Luiz? Ele está adquirindo conhecimento dentro dessas rotações. Exatamente. Então, como que ele traz isso para a gente? Como que ele vai trazer essa síntese? Ele pode ser uma explanação do próprio grupo, pode ser através de uma resposta, de uma pergunta já mais objetiva, pode ser em formato de seminário aí no momento seguinte. O professor vai entender dentro dessa dinâmica como cada um dos grupos pode apresentar, né, aquilo que foi adquirido durante a rotação. Pode acontecer essas rotações, inclusive com parcerias entre professores, escolhendo um tema único e a forma que cada componente olha para esse tema. E aí pensar também no tempo, gente. Por quê? Tem tempo assim, eu sou professora de história, a gente sempre teve que lidar, o Luiz de filosofia, a gente sempre teve que lidar com uma aula, 2 aulas. Então, muitas vezes fica restrito, né, no nosso componente algumas atividades, mas dá para você fazer o quê? Fazer uma estação com perguntas mais objetivas, então uma pergunta em cada estação, fazer um tempo mais reduzido, de 10, 15 minutos, entendeu? Fazer estações de forma mais reduzida. Você tem um tema, você divide a sala, 2 estações, então metade da sala passa nesse momento por uma e metade pela outra, depois troca, entendeu? Então a gente também precisa lembrar do nosso contexto de tempo. Então se você tem aula dupla, você consegue fazer uma atividade considerando esse tempo. Se você tem uma aula e faz aquela quebra, você tem que pensar também de uma atividade de rotação por estação que seja mais de acordo com o seu contexto. Então reduz o roteiro para uma pergunta. Você pode na aula anterior explicar como que vai ser a próxima aula para que os estudantes já chegam preparados. Então você pode usar esse recurso numa aula antes, explica toda a atividade, como vai ser, e o estudante já chega mais preparado. Então a gente precisa, dentro do ensino híbrido, e quando você vai fazer uma rotação por estação, escolher os objetos que estão ali, que vão garantir essa aprendizagem. Então quais recursos didáticos que estão aí? Qual objeto digital vai ser sua escolha? Se a minha escola está num plano ideal na qual tem internet, eu posso trazer um objeto digital mais interessante. Entendeu? Eu posso trabalhar com Google Classroom, posso trabalhar com aplicativo. Se a minha escola está bem reduzida ou não tem internet, mas tem computadores, eu posso trazer ele só digital, sem precisar acessar a internet. Se a minha escola ela só tem os estudantes com celulares, eu posso olhar só para como ele usa o celular. Então eu uso o aplicativo do centro de mídias e coloco o que eu quero ali na sala desse estudante, para eles terem acesso. Então a gente precisa saber o quê? Qual o nosso contexto, que recurso didático a gente pode utilizar, quais perguntas a gente vai colocar em cada estação. Por quê? Se eu quero produzir uma análise, né, uma habilidade que é analisar, eu preciso sair na observação, identificar, na relação, para que o estudante consiga analisar tudo. E ao final o professor entra o quê? Costurando, ou seja, ele entra arrematando todo o tema. Retomando aqueles pontos importantes e fazendo o fechamento daquilo que foi aprendido. Só de forma bem rápida, como tinha uma aula, às vezes 2, funcionava com parcerias. Então a próxima aula, independente do componente, fazíamos juntos, eu e um outro professor, um outro colega. Então a rotação ficava num período de 2 aulas, já abarcando conhecimento maior, porque eram 2 disciplinas, né?
Então tá para vocês fazerem isso. O que é importante? Esse é só uma... Uma sugestão. Isso, uma sugestão de metodologia. A gente deu uma pincelada, tentou adequar para os diversos contextos, tá certo? E a gente vai deixar uma bibliografia para vocês, vou colocar aqui na tela até, tá? Para que vocês consigam. Então, o que acontece? No desdobramento de vocês vão fazer o quê? Olhar os desafios que vocês encontram com a metodologia, com essa metodologia ativa, a gente está falando de ensino híbrido, tá? Quais ações que vocês encontram para superar esses desafios? Isso é interessante vocês conversarem no espaço que vocês têm, né, Luiz? Isso, fundamental, fazer esses alinhamentos. E não esqueçam que esse slide vai ficar disponível para vocês. Então tem aí a bibliografia básica, a gente usa... esse livro, que é um livro super utilizado na educação, que é Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Então essa é a nossa base e essa bibliografia fica para vocês, para que vocês consigam aí ter um pouco mais de conversa, né, com essa metodologia de contato. Sim. Vamos agradecer. Vamos. Eu vou deixar o desdobramento para encerrar e a gente agradece a TPC de hoje, tá certo, gente? Saudações, ótimo dia para nós. Tchau.